Capítulo 7. O leão e o unicórnio. Um instante depois, surgiram soldados correndo pelo bosque, de início em pares ou em crês, depois em bandos de 10 ou 20, e por fim em massas tão grandes que pareciam encher toda a floresta. Alice se escondeu atrás de uma árvore, com medo de ser pisoteada, e ficou vendo-os passar. Pensou que em toda a sua vida nunca tinha visto soldados tão crópelos. Tropeçavam o tempo todo, em uma coisa ou outra, e sempre que caía, vários outros caíam sobre ele, de tal modo que o chão logo ficou coberto com montinhos de homens. Depois vieram os cavalos, com 4 patas, saíam-se bem melhor que os soldados, mas até eles tropeçavam vez por outra, e parecia ser norma geral que sempre que um soldado tropeçava, o cavaleiro caía imediatamente. A confusão piorava a cada momento, e Alice ficou feliz de sair do bosque para um descampado, onde encontrou o Rei Branco sentado no chão, tomando notas atarefadamente em seu bloco de anotações. Mandei-os todos, o rei exclamou deliciado, ao ver Alice. Por acaso encontrou soldados, minha cara, ao passar pelo bosque? Encontrei, disse Alice. Vários milhares, eu diria. 4.207 é o número exato, disse o rei consultando o bloco. Não pude mandar todos os cavalos, sabe? Porque 2 deles são necessários para o jogo. Também não mandei os 2 mensageiros. Foram ambos à cidade. Dê uma olhada na estrada e diga-me se pode ver algum deles. Ninguém à vista, disse Alice. Só queria ter olhos como esses, observou o rei num tom irritado. Ser capaz de ver ninguém. E à distância. Ora, o máximo que eu consigo é ver pessoas reais com esta luz. Alice não ouviu nada disto, absorta que ainda estava em olhar a estrada, protegendo os olhos com uma das mãos. Estou vendo agora, exclamou finalmente, mas vem muito devagar. E que maneiras curiosas tem, pois o mensageiro saltitava e se retorcia como uma enguia, o tempo todo enquanto avançava, com suas grandes mãos abertas como leques de cada lado. Em absoluto, disse o rei. É um mensageiro anglo-saxão, e essas são as maneiras anglo-saxãs. Só as exibe quando está feliz. Seu nome é Aiga. Amo meu amor com um H. Alice não resistiu a começar, porque é habilidoso, detesto com um H, porque é horroroso. Alimento do que com pão e hortaliças. Seu nome é Aiga, e ele mora na hospedaria, observou o rei ingenuamente, sem a mínima ideia de que estava entrando no jogo. Quando Alice ainda hesitava entre nomes de cidade começando com H, o outro mensageiro chama-se Ata. Preciso ter 2, para vir e ir. 1 para vir e 1 para ir. Perdão, disse Alice. Não há o que perdoar, disse o rei. Só quis dizer que não tinha entendido, disse Alice. Por que 1 para vir e o outro para ir? Não lhe disse? O rei repetiu impaciente. Tenho de ter 2, para trazer e levar. 1 para trazer e 1 para levar. Nesse momento, o mensageiro chegou. Estava esbaforido demais para dizer qualquer coisa, e só conseguia acenar as mãos e fazer as mais pavorosas caretas para o pobre rei. Esta senhorita o ama com um H, o rei disse, apresentando Alice na esperança de desviar de si a atenção do mensageiro. Mas não adiantou. As maneiras anglo-saxãs só ficavam ainda mais escrambóticas a cada momento, enquanto os grandes olhos rolavam freneticamente de um lado para o outro. Está me assustando, disse o rei. Acho que vou desmaiar. Dê-me um A do quê? Ante o quê?
O mensageiro, para grande divertimento de Alice, abriu uma sacola, que trazia enrolado no pescoço, e entregou um aduque ao rei, que o devorou sofregamente. Mais um aduque? Agora só sobraram hortaliças, disse o mensageiro, espiando pela boca da sacola. Hortaliças, então, o rei murmurou num débil sussurro. Alice ficou satisfeita ao ver que aquilo o revigorava muito. Não há nada como comer hortaliças quando se está desfalecendo, ele observou para ela enquanto mascava. Diria que lhe jogar um pouco de água fria seria melhor, Alice sugeriu. Ou sais. Não disse que não havia nada melhor, o rei respondeu. Disse que não há nada como isso, o que Alice não se aventurou a negar. Por quem passou na estrada? Continuou o rei, esticando a mão para o mensageiro a pedir mais hortaliças. Ninguém, disse o mensageiro. Correto, disse o rei. Esta senhorita o viu também. Nesse caso, evidentemente, ninguém anda mais devagar que você. Faço o que posso, o mensageiro respondeu aborrecido. Tenho certeza de que ninguém anda muito mais depressa do que eu. Não pode andar, disse o rei, ou teria chegado aqui primeiro. Mas agora você já recobrou o fôlego. Pode nos contar o que aconteceu na cidade? Vou cochichar, disse o mensageiro, pondo as mãos em concha sobre a boca e curvando-se de modo a se aproximar do ouvido do rei. Alice ficou sentida, pois queria ouvir as notícias também. Contudo, em vez de sussurrar, ele simplesmente gritou a plenos pulmões. Começaram de novo. Chama isso de cochichar? Exclamou o pobre rei, dando um pulo e estremecendo. Se fizer tal coisa de novo, vou mandar amanteigá-lo. Abalou minha cabeça inteira, como um terremoto. Deve ter sido um terremoto bem pequenininho, pensou Alice. Quem começou de novo? Arriscou-se a perguntar. Ora, o leão e o unicórnio, é claro, disse o rei. Lutando pela coroa? Sem dúvida, disse o rei. E o melhor da piada é que é sempre pela minha coroa. Vamos correr até lá para vê-los. E se foram, Alice repetindo para si mesmo enquanto corria as palavras da velha canção. O leão e o unicórnio, pela real coroa, pelejaram. Deram um belo espetáculo para todos que assistiram. Com pão branco, preto e bolo de passas os regalaram, até que, cansados, a toque do tambor os expulsaram. Aquele que vence fica com a coroa? Ela perguntou. O melhor que pôde, pois a corrida a estava deixando completamente sem fôlego. Ó céus, não! Exclamou o rei. Que ideia! Vossa Majestade se importaria de parar um minuto, só para recobrarmos um pouco o fôlego? Não me importaria nada, disse o rei. Só não tenho força para tanto. Veja, um minuto passa terrivelmente rápido. Seria o mesmo que tentar parar um Capto Durã. Como Alice já não tinha fôlego para falar, seguiram correndo em silêncio, até que avistaram uma grande multidão, no meio do qual o leão e o unicórnio estavam lutando. Estavam envoltos por tal nuvem de poeira que, a princípio, Alice não pôde distinguir qual era qual, mas logo conseguiu identificar o unicórnio pelo chifre. Puseram-se perto de Ata, o outro mensageiro, que estava de pé, assistindo à luta com uma xícara de chá numa das mãos e o pedaço de pão com manteiga na outra. Ele acabou de sair da prisão e não tinha terminado seu chá quando o chamaram. Aiga cochichou para Alice. E lá eles só lhes dão conchas de ostra. Por isso sentem muita fome e sede. Como vai você, meu querido? Continuou, abraçando afetuosamente o pescoço de Ata. Ata olhou em volta, assentiu com a cabeça e voltou ao seu pão com manteiga. Sentia-se feliz na prisão, meu querido? Perguntou Aiga. Ata olhou em volta de novo,
e dessa vez uma lágrima ou duas lhe rolaram pelas faces, mas não disse uma palavra. Fale, não pode? Aiga gritou impaciente. Mas Ata só continuou mastigando e tomou mais um pouco de chá. Fale, vamos, gritou o rei. Como eles estão se saindo na luta? Ata fez um esforço desesperado e engoliu um grande pedaço de pão com manteiga. Estão se saindo muito bem, disse numa voz engasgada. Cada um foi derrubado cerca de 87 vezes. Então suponho que logo vão trazer o pão branco e preto. Alice se atreveu a observar. O pão está à espera deles agora, disse Ata. É um pedacinho dele que estou comendo. Exatamente nesse momento houve uma pausa na luta, e o leão e o unicórnio sentaram-se arfando, enquanto o rei proclamava: 10 minutos para a merenda. Aiga e Ata puseram mãos à obra imediatamente, trazendo bandejas redondas cheias de pão branco e preto. Alice pegou um pedaço para experimentar, mas era muito seco. Acho que não vão lutar mais hoje. O rei disse a Ata: vá e mande que os tambores comecem. E lá se foi Ata, saltitando como um gafanhoto. Por 1 minuto ou 2, Alice ficou calada, observando. De repente, iluminou-se. Vejam, vejam! Exclamou, apontando, animada. Lá vai a rainha branca, correndo pelos campos. Veio voando daquele bosque. Como essas rainhas correm rápido! Há algum inimigo em seu encalço, certamente, disse o rei, sem nem mesmo olhar em volta. Esse bosque está cheio deles. Mas não vai correr para ajudá-la? Alice perguntou, muito surpresa com a calma que mantinha. É inútil, inútil, disse o rei. Ela corre terrivelmente depressa. Seria o mesmo que tentar agarrar um cacto durandã. Mas vou fazer uma anotação sobre ela. Se você quiser, é uma boa e querida pessoa, repetiu, suavemente para si mesmo, enquanto abria seu bloco de anotações. Pessoa se escreve com cedilha? Nesse momento, o unicórnio passou perambulando por eles, as mãos nos bolsos. Levei a melhor desta vez? Perguntou ele ao rei, lançando-lhe só um olhar de relance. Um pouco, um pouco. O rei respondeu, bastante nervoso. Mas não devia tê-lo atravessado com seu chifre. Não o machucou, disse o unicórnio, negligentemente. E estava se afastando quando deu com os olhos em Alice. Fez meia volta ao mesmo instante e ficou olhando para ela um longo tempo, aparentando o mais profundo desagrado. O que é isso? Disse finalmente. Isto é uma criança, Aiga respondeu animadamente, passando à frente de Alice para apresentá-la e esticando as duas mãos bem abertas, em direção a ela com suas maneiras anglo-saxãs. Nós só a encontramos hoje, tamanho real e 2 vezes mais natural. Sempre achei que elas eram monstros fabulosos, disse o unicórnio. É viva? Sabe falar, disse Aiga solenemente. O unicórnio lançou para Alice um olhar sonhador e disse: Fale, criança. Alice não conseguiu conter um sorriso ao começar. Sabe, sempre pensei que os unicórnios eram monstros fabulosos também. Nunca vi um vivo antes. Bem, agora que nos vimos um ao outro, disse o unicórnio, se acreditar em mim, vou acreditar em você. Feito? Feito, se lhe agrada, disse Alice. Vamos, vá buscar o bolo de passas, meu velho, continuou o unicórnio, voltando-se para o rei. Não me venha com pão preto. Certamente, certamente, murmurou o rei, e acenou para a Aiga. Abra a sacola, sussurrou. Rápido. Essa não, está cheia de humos. Aiga tirou um grande bolo de dentro do saco e o deu a Alice para segurar.
enquanto tirava um prato e uma faca de crinchar. Como tudo aquilo pôde sair dali, Alice não tinha a menor ideia. Era uma espécie de mágica, pensou. Nesse meio tempo, o leão se juntará a eles. Parecia muito cansado e sonolento, e tinha os olhos semicerrados. Que é isso? Disse, lançando um olhar preguiçoso para Alice, e falando num tom cavernoso que soava como o badalar de um grande sino. Ah, e então? O que é isso? O unicórnio exclamou animado. Nunca vai adivinhar. Eu não consegui. O leão olhou para Alice enfadado. Você é animal, vegetal ou mineral? Disse, bocejando entre uma palavra e outra. É um monstro fabuloso, o unicórnio gritou, antes que Alice pudesse responder. Então sirva o bolo de passas, monstro, disse o leão, deitando-se e pousando o queixo sobre as patas. E sentem-se vocês dois, para o rei unicórnio. Jogo limpo com o bolo, veja lá. O rei estava, evidentemente, bastante constrangido por ter de se sentar entre aquelas duas criaturas, mas não havia outro lugar para ele. Que luta poderíamos ter pela coroa agora? Disse o unicórnio, olhando dissimuladamente para a coroa, que o pobre rei, de tanto que tremia, estava prestes a arremessar fora da cabeça. Eu venceria facilmente, disse o leão. Não estou tão certo disso, disse o unicórnio. Ora, eu bati pela cidade inteira, seu frangote, o leão respondeu furioso, quase se erguendo ao falar. Nessa altura, o rei os interrompeu, para impedir que a briga fosse adiante. Estava muito nervoso e sua voz tremia. Por toda a cidade, disse, é muito chão. Passaram pela Ponte Velha ou pelo mercado? A melhor vista é a que se tem da Ponte Velha. Não tenho ideia, rosnou o leão, deitando-se de novo. Havia poeira demais para se ver qualquer coisa. Mas quanto tempo esse monstro leva para cortar esse bolo? Alice se sentará à margem de um riachinho, com um grande prato sobre os joelhos, e serrava diligentemente com uma faca. Isso é muito irritante, disse em resposta ao leão. Estava ficando perfeitamente acostumado a ser chamado de o monstro. Já cortei várias fatias, mas elas sempre se juntam de novo. Você não sabe lidar com bolos do espelho, observou o unicórnio. Primeiro sirva-o, depois corte-o. Parecia absurdo, mas Alice levantou-se muito obedientemente e passou o prato pela roda. E quando fez, o bolo se dividiu a si mesmo em 3 pedaços. Agora corte-o, disse o leão, quando ela voltou para o seu lugar com o prato vazio. Isso não foi justo, gritou o unicórnio quando Alice se sentava, com a faca na mão. Muito embaraçada quanto à maneira de começar, o monstro deu para o leão 2 vezes mais do que para mim. De qualquer maneira, não guardou nada para si mesmo, disse o leão. Gosta de bolo de passas, monstro? Mas antes que Alice pudesse responder-lhe, os tambores começaram. De onde vinha o barulho, ela não conseguia distinguir. O ar parecia repleto dele e ressoava em toda a sua cabeça, até deixá-la completamente surda. Aterrorizada, levantou-se de um pulo e saltou o riachinho, e só teve tempo de ver o leão e o unicórnio se levantarem, parecendo furiosos por terem seu banquete interrompido, antes de cair de joelhos e tapar os ouvidos com as mãos, tentando em vão calar a medonha barulheira. Se esse toque de tambor não os expulsar da cidade, pensou consigo mesmo, nada o fará. Capítulo 8. É uma invenção minha. Após certo tempo, o barulho pareceu desaparecer pouco a pouco, até que tudo mergulhou em um profundo silêncio. E Alice levantou a cabeça um pouco assustada. Não havia ninguém à vista.
E seu primeiro pensamento foi que devia ter sonhado com um leão e um unicórnio, e aqueles esquisitos mensageiros anglo-saxões. No entanto, o enorme prato em que havia tentado cortar o bolo de passas ainda estava a seus pés. Então eu não estava sonhando, afinal de contas, disse para si mesmo, a menos que sejamos todos parte do mesmo sonho. Só espero que o sonho seja meu, e não do Rei Vermelho. Não gosto de pertencer ao sonho de outra pessoa, continuou num tom bastante queixoso. Sinto uma enorme vontade de ir acordá-lo e ver o que acontece. Nesse instante, seus pensamentos foram interrompidos por um grito alto de Olá, olá, cheque! E um cavaleiro, envergando uma armadura carmesim, veio galopando na direção dela, brandindo uma grande clava. Assim que a alcançou, o cavalo parou de repente. Você é a minha prisioneira, o cavaleiro gritou, enquanto caía do cavalo. Espantada como estava, Alice ficou com mais medo por ele do que por si própria naquele instante, e observou com certa aflição enquanto montava de novo. Assim que se instalou confortavelmente na cela, ele recomeçou. Você é minha, mas nesse momento uma outra voz se fez ouvir. Olá, olá, cheque. E Alice olhou em volta um tanto surpresa, à procura do novo inimigo. Desta vez era o Cavaleiro Branco. Parou ao lado de Alice e caiu do cavalo, exatamente como o Cavaleiro Vermelho fizera. Em seguida se levantou, e os dois cavaleiros ficaram se olhando por algum tempo sem falar. Alice olhava de um para o outro, um tanto atordoada. Ela é minha prisioneira, saiba, disse por fim o Cavaleiro Vermelho. Certo, mas nesse caso, eu vim e resgatei-a, respondeu o Cavaleiro Branco. Bem, então temos de lutar por ela, disse o Cavaleiro Vermelho, pegando o elmo, que estava pendurado na sela e cuja forma lembrava a cabeça de um cavalo, e enfiando-o na cabeça. Vai respeitar as regras de batalha, não? Observou o Cavaleiro Branco, pondo seu elmo também. Sempre respeito, disse o Cavaleiro Vermelho, e começaram a se bater com tal fúria que Alice foi para trás de uma árvore para escapar dos golpes. O que eu queria saber agora é quais são as regras da batalha, disse para si mesma, enquanto observava a luta, espiando timidamente do seu esconderijo. Uma regra parece ser que, se um cavaleiro atinge o outro, ele o derruba do seu cavalo, e se erra o golpe, ele mesmo cai. E outra regra parece ser que seguram as clavas com os braços, como se fossem marionetes. Que barulho fazem quando caem? Parece que todos os atiçadores estão caindo de uma vez sobre o guarda-fogo. E como os cavalos são mansos, deixam que montem e desmontem como se fossem mesas. Outra regra da batalha, que Alice não percebera, parecia ser que sempre caíam de cabeça, e a batalha terminou com ambos caindo dessa maneira, lado a lado. Quando se levantaram, apertaram-se as mãos, e em seguida o Cavaleiro Vermelho montou e partiu a galope. Foi uma vitória gloriosa, não? Disse o Cavaleiro Branco, aproximando-se ofegante. Não sei, disse Alice hesitante. Não quero ser prisioneira de ninguém. Quero ser uma rainha. E será, quando tiver transposto o próximo riacho, disse o Cavaleiro Branco. Vou levá-la em segurança até a orla do bosque, e depois tenho de voltar. É o fim do meu movimento. Muito obrigada, disse Alice. Posso ajudá-lo a tirar o elmo? Evidentemente, aquilo era demais para ele fazer sozinho, mas finalmente ela conseguiu livrá-lo do apetrecho. Assim fica mais fácil respirar, disse o cavaleiro, jogando seu cabelo, desgrenhado para trás com as duas mãos e voltando para Alice, seu rosto bondoso e seus olhos grandes e meigos.
Ela pensou que nunca tinha visto um soldado tão estranho toda a sua vida. Ele vestia uma armadura de lata, que parecia lhe servir muito mal, e trazia presa entre os ombros uma caixinha de pinho de formato esquisito, de cabeça para baixo e com a tampa pendendo aberta. Alice olhou-a com grande curiosidade. Vejo que está admirando minha caixinha, disse o cavaleiro em tom amistoso. É uma invenção minha, para guardar roupas e sanduíches. Como vê, carrego-a de cabeça para baixo, assim não entra chuva. Mas as coisas podem sair. Alice observou gentilmente. Sabe que a tampa está aberta? Não sabia, disse o cavaleiro, o aborrecimento lhe anuviando o rosto. Nesse caso, todas as coisas devem ter caído, e a caixa é inútil sem elas. Desprendendo-a enquanto falava, e estava prestes a jogá-la entre as moitas, quando, parecendo ter sido assaltado por uma súbita ideia, pendurou-a cuidadosamente numa árvore. Consegue adivinhar por que fiz isso? Perguntou a Alice. Ela sacudiu a cabeça. Na esperança de que as abelhas possam fazer sua colmeia aí. Nesse caso, eu teria o mel. Mas o senhor já tem uma colmeia, ou coisa parecida, pendurada na cela, disse Alice. É verdade. É uma ótima colmeia, disse o cavaleiro, num tom desgostoso. Da melhor qualidade, mas até agora nenhuma única abelha chegou perto dela. E a outra coisa é uma ratoeira. Suponho que os ratos afugentam as abelhas, ou são as abelhas que afugentam os ratos. Não sei qual dos dois. Eu estava pensando, para que servia a ratoeira? Disse Alice. Não é muito provável aparecer algum rato no dorso de um cavalo. Não muito provável, talvez, disse o cavaleiro. Mas se aparecerem, prefiro que não fiquem correndo para todo lado. Sabe, continuou após uma pausa, o melhor é estar preparado para tudo. É por isso que o cavalo tem todos esses grilhões em volta das patas. Mas para que serve? Alice perguntou com grande curiosidade. Para proteger contra mordidas de tubarões, o cavaleiro respondeu. É uma invenção minha. E agora, ajude-me a montar. Vou com você até o fim do bosque. Para que é o prato? Era para um bolo de passas, respondeu Alice. Melhor levá-lo conosco, disse o cavaleiro. Virá a calhar se encontrarmos algum bolo de passas. Ajude-me a metê-lo neste saco. Essa operação exigiu um longo tempo. Embora Alice segurasse o saco aberto com muito cuidado, tal foi a atrapalhação do cavaleiro para enfiar nele o prato, nas primeiras 2 ou 3 vezes em que tentou. Ele próprio caiu no saco. Ficou bastante apertado, como vê. Ele disse quando finalmente conseguiram colocar o prato dentro. Há uma quantidade tão grande de castiçais no saco, pendurou-o na cela, que já estava carregada com molhos de cenouras, atiçadores e muitas outras coisas. Espero que seu cabelo esteja muito bem preso, ele continuou ao partirem. Apenas como uso sempre, Alice disse sorrindo. Isso não vai ser o suficiente, ele disse aflito. Sabe, o vento é muito forte aqui, é forte como sopa. Inventou algum truque para impedir o cabelo de esvoaçar? Alice perguntou. Ainda não, disse o cavaleiro, mas tem um truque para impedir que caia. Gostaria de ouvi-lo, muito mesmo. Primeiro, você pega uma vara reta, disse o cavaleiro. Depois faz o seu cabelo ir crepando por ela acima, como uma árvore frutífera. Ora, os cabelos caem porque estão pendurados para baixo. As coisas nunca caem para cima, sabe? O método é uma invenção minha. Pode experimentar se quiser. Não parecia muito conveniente, pensou Alice, e por alguns minutos caminhou em silêncio, ruminando a ideia, e parando vez por outra para ajudar o pobre cavaleiro, cujo forte com certeza não era a equitação. Sempre que o cavalo empacava, o que fazia com muita frequência, ele caía para frente, e sempre que recomeçava a andar, o que,
em geral, fazia de maneira bastante brusca, ele caía para trás. Fora isso, cavalgava bastante bem. Não fosse pelo hábito que tinha de cair de lado de vez em quando. E como geralmente era para o lado em que Alice estava andando, ela logo descobriu que o melhor método era não andar muito perto do cavalo. Parece-me que não tem muita prática de cavalgar, arriscou-se a dizer, enquanto o ajudava a se levantar do seu quinto tombo. O cavaleiro pareceu surpresíssimo e um pouco ofendido com a observação. Por que diz isso? Perguntou ao se aboletar de novo na sela, agarrando o cabelo de Alice com uma mão para evitar cair para o outro lado. Porque as pessoas não caem tanto quando têm muita prática. Tenho bastante prática, disse o cavaleiro, muito gravemente, bastante prática. Alice não achou nada melhor para dizer que é mesmo, mas o fez da maneira mais entusiástica que pôde. Depois disso, seguiram em silêncio, por um pequeno trecho, o cavaleiro com os olhos fechados, resmungando consigo mesmo, e Alice aflita, alerta para o próximo tomo. A nobre arte da equitação, começou o cavaleiro de repente, falando alto, acenando o braço direito enquanto fazia. Está em manter? Aqui a frase terminou, tão subitamente quanto começará, pois o cavaleiro desabou de cabeça, pesadamente, bem na crina em que Alice estava andando. Dessa vez, ela ficou muito apavorada e disse num tom agoniado, enquanto o erguia: espero que não tenha quebrado nenhum osso. Nenhum que vale a pena mencionar, disse o cavaleiro, como se não se importasse de quebrar uns 2 ou 3. A nobre arte da equitação, como eu ia dizendo, está em manter o equilíbrio adequadamente. Assim, sabe? Soltou a rédea e estendeu os 2 braços para mostrar a Alice o que tinha em mente. Dessa vez, caiu de costas, bem debaixo das patas do cavalo. Bastante prática, continuou repetindo, durante todo o tempo em que Alice tentava pô-lo novamente de pé. Bastante prática. É absurdo demais, exclamou Alice, perdendo toda a paciência dessa vez. Deveria ter um cavalo de pau, com rodinhas, isso sim. Esse tipo tem uma andadura suave? O cavaleiro perguntou, com grande interesse, abraçando o pescoço do cavalo enquanto falava. Justo, há tempo de escapar de mais um crambolhão. Muito mais suave que a de um cavalo vivo, disse Alice, soltando uma risadinha, apesar de todo seu esforço para contê-la. Vou arranjar um, disse o cavaleiro, pensativamente, para si mesmo. 1 ou 2, vários. Em seguida, fez-se um breve silêncio, e depois o cavaleiro recomeçou. Tenho muito pendor para inventar coisas. Certamente você percebeu da última vez que me levantou, que eu parecia bastante pensativo, não? Estava um pouco sério, disse Alice. Bem, exatamente naquele instante estava inventando uma nova maneira de passar por cima de uma porteira. Gostaria de ouvi-la? Gostaria sim, muito, disse Alice com polidez. Vou lhe contar como a ideia me ocorreu, disse o cavaleiro. Sabe, disse para mim mesmo, a única dificuldade é com os pés, pois a cabeça já está numa altura suficiente. Ora, primeiro ponho a cabeça sobre a porteira, então a cabeça já está numa altura suficiente. Depois planto uma bananeira, assim os pés chegam a uma altura suficiente. Aí já estou do outro lado. Sim, suponho que estaria do outro lado depois disso, disse Alice pensativa. Mas não acha que seria um pouco difícil? Como ainda não experimentei, disse gravemente o cavaleiro, não posso lhe dizer ao certo, mas temo que seria um pouquinho difícil. Pareceu tão contrariado com a ideia que Alice mudou de assunto rapidamente. Que é um curioso seu, disse alegremente. É invenção sua também?
Com orgulho, o cavaleiro olhou para o seu elmo, pendurado na sela. É, respondeu, mas inventei um melhor que este, parecido com um pão de açúcar. Quando o usava, se caía do cavalo, ele tocava o chão num instante. Assim eu tinha uma queda muito curta, entende? Mas havia o perigo de cair dentro dele, sem dúvida. Isso me aconteceu uma vez. E o pior da história foi que, antes que eu conseguisse sair dali, o outro cavaleiro branco chegou e pôs o elmo na cabeça. Pensou que fosse dele. O cavaleiro falava daquilo com tanta solenidade que Alice não se atreveu a rir. Receio que o tenha machucado, disse numa voz trêmula, ficando no cocuruto dele. Tive de chutá-lo, é claro, disse o cavaleiro muito sério. Então ele tirou o elmo de novo, mas levaram horas e horas para me tirar. Eu estava engasgado lá como se tivesse um osso na garganta. Mas são dois tipos diferentes de engasgo, Alice objetou. O cavaleiro sacudiu a cabeça. Comigo eram engasgos de todo tipo, posso lhe garantir, disse. Ergueu as mãos num certo arrebatamento ao dizer isso e, instantaneamente, rolou da sela e caiu de cabeça num fosso fundo. Alice correu para a borda do fosso, para procurá-lo. Estava muito espantada com a queda, pois, por algum tempo, ele se saíra muito bem, e temia que dessa vez estivesse realmente machucado. Contudo, embora só pudesse ver as solas dos seus sapatos, ficou muito aliviada ao ouvi-lo falar no tom habitual. Todos os tipos de engasgo, ele repetiu. Mas foi negligência dele pôr o elmo de outro homem, com o homem dentro, ainda por cima. Como consegue continuar falando tão calmamente de cabeça para baixo? Alice perguntou, enquanto o puxava pelos pés e o deitava no monte, na borda do fosso. O cavaleiro pareceu surpreso com a pergunta. O que me importa onde está o meu corpo? Disse. Minha mente continua trabalhando do mesmo jeito. Na verdade, quanto mais de cabeça para baixo estou, mais invento coisas novas. Veja, a coisa mais engenhosa desse tipo que já fiz, continuou após uma pausa, foi inventar um novo pudim, enquanto a carne estava sendo servida. Há tempo de tê-lo assado para ser o prato seguinte? Disse Alice. Puxa, foi um trabalho rápido, com certeza. Bem, não para ser o prato seguinte, disse o cavaleiro numa voz lenta, pensativa. Não, certamente não para ser o prato seguinte. Nesse caso, teria de ser para o dia seguinte. Suponho que não comeria 2 pudins num jantar só. Bem, não para o dia seguinte, o cavaleiro repetiu como antes. Não para o dia seguinte, na verdade, continuou mantendo a cabeça baixa e com uma voz cada vez mais fraca. Não acredito que o pudim tenha sido algum dia assado. Na verdade, não acredito que o pudim vá ser assado algum dia. E, no entanto, foi uma invenção muito engenhosa. De que ele seria feito? Alice perguntou, na esperança de animá-lo, pois o pobre cavaleiro parecia abatido com aquilo. Começava com mata-borrão. O cavaleiro respondeu com um gemido. Temo que isso não seja muito gostoso. Não muito gostoso sozinho, ele interrompeu, muito impaciente, mas não faz ideia da diferença que faz se misturado com outras coisas, como pólvora e lacre. Neste ponto, devo deixá-la. Tinha acabado de chegar à orla do bosque. Alice só pôde ficar perplexa. Estava pensando no pudim. Parece triste, disse o cavaleiro aflito. Deixe-me cantar uma canção para consolá-lo. É muito comprida? Alice perguntou, porque já tinha ouvido um bocado de poesia aquele dia. É comprida, disse o cavaleiro, mas muito, muito bonita. Todos os que me ouvem cantá-la ficam com lágrimas nos olhos. Ou o quê? Quis saber Alice, pois o cavaleiro fizera uma súbita pausa. Ou não, é claro. O nome da canção é chamado
olhos de há do quê? Oh, esse é o nome da canção, não é? Disse Alice, tentando se interessar. Não, você não entendeu, disse o cavaleiro, um pouco irritado. É assim que o nome é chamado. O nome, na verdade, é O Velho Homem Velho. Nesse caso, eu devia ter perguntado. É assim que a canção é chamada? Corrigiu-se Alice. Não, não devia. Isso é completamente diferente. A canção é chamada Modos e Meios, mas isso é só como é chamada, entende? Bem, então qual é a canção? Perguntou Alice, que a essa altura estava completamente atordoada. Estava chegando lá, disse o cavaleiro. A canção é Realmente. Sentado na porteira. E a melodia é uma invenção minha. Assim dizendo, parou seu cavalo e soltou as rédeas sobre o pescoço dele. Depois, marcando o compasso lentamente com a mão e com um sorriso bobo, iluminando-lhe o rosto bondoso e amalucado, como se gostasse da música de sua canção, começou. De todas as coisas estranhas que Alice viu em sua viagem através do espelho, esta foi a de que sempre se lembraria mais nitidamente. Anos depois, seria capaz de evocar toda a cena, como se tivesse acontecido na véspera. Os meios olhos azuis e o sorriso gentil do cavaleiro, a luz do poente cintilando através do cabelo dele, iluminando-lhe a armadura num esplendor de luz que a deixava inteiramente ofuscada. O cavalo andando calmamente em volta, com as rédeas pendendo soltas do pescoço, mordiscando o capim a seus pés e as sombras negras do bosque ao fundo. Tudo isso ela absorveu, como um quadro, quando, com uma mão protegendo os olhos, encostou-se numa árvore, observando o estranho par e ouvindo, como num sonho, a música triste da canção. Mas a melodia não é invenção dele, disse para si mesma. Eu lhe darei tudo, mas não posso dar. Ficou quieta e ouviu, com muita atenção, mas nenhuma lágrima lhe veio aos olhos. Nada vou lhe esconder. Não há muito a ser contado. Vi um dia um ancião, numa porteira sentado. Quem é você, meu bom velho? Eu disse, e como fatura um crocado? Mas a resposta não dei ouvidos, em outros pensamentos ocupado. Ele disse, caço as borboletas, que dormem no meio do crivo. Com elas faço costeletas, que vendo depois aos gritos. Vendo-as para os estafetas, sempre a correr afobados, e assim ganho meu pão, pois nunca vendo fiado. Mas eu pensava, então, num plano, de pintar de verde minhas suíças, depois usar sempre um abano, para impedir que fossem vistas. Assim, não tendo resposta para o que o velho dizia, gritei, e como fatura um crocado? E uma paulada no coco lhe dei. Com voz suave, ele retornou seu relato. Disse, sou um homem muito teimoso, e quando acaso encontro um regato, boto-lhe o fogo no ato. Com isso fazem uma pomada, óleo de macassar, de Holland é chamado, mas para mim, no arranjo todo, sobram 2 pences e mais nada. Enquanto isso, eu pensava, como se poderia viver só comendo grude, e ir assim dia a dia, ganhando peso e saúde. Dei um sacolejo no velho, de lado a lado, até vê-lo ficar com o rosto azulado. Então, como fatura um crocado? Gritei, vamos, dê seu recado. Ele disse, caço olhos de há do quê? No meio do brejo ventoso. Deles faço botões de fraque. À noite, quando tudo é silencioso, e esses não vendo por prata, tampouco por ouro lustroso, mas por meio pene de cobre, a dúzia se está curioso. Às vezes escavo, à busca de bolachas, ou uso o visco para pegar caranguejos. Às vezes examino colinas baixas em busca de rodas, bancas e molejos. E é assim, piscou um olho, que minha fortuna provejo.
e muito prazer terei em brindar à sua saúde e ao seu bem-estar. Dessa vez eu o ouvi, pois meu plano eu já terminará inteirinho. Como proteger pontes da ferrugem, ferventando-as no vinho. Agradeci-lhe muito por me contar sua maneira de fortuna acumular, mas sobretudo pelo desejo expressado de beber ao meu bom estado. E agora, se por acaso no grude enfio meu dedo ou loucamente meto um pé direito no sapato esquerdo, ou se por outra razão me atrapalho cedo, choro, pois isso me faz lembrar aquele velhinho e seus segredos, cujo rosto era brando e a fala mansa, cuja cabeça era como a neve mais branca, que lembrava uma gralha e uma criança, que tinha olhos de brasa, incandescentes, que parecia sofrido após suas andanças, que balançava o corpo, indolente, e murmurava baixinho, dentes cerrados, como se tivesse a boca cheia de melado, que resfolegava como um cão danado, naquela tarde de verão, tão fagueira, sentado numa porteira. Ao cantar as últimas palavras da balada, o cavaleiro empunhou as rédeas e virou a cabeça do seu cavalo para a estrada pelo qual tinham vindo. Você só precisa andar alguns metros, disse, morro abaixo, e transpor aquele riachinho, e então será uma rainha. Mas antes, vai ficar e me ver partir? Acrescentou, quando Alice se virou muito animada para a direção que ele apontará. Não vou demorar. Vai esperar e acenar com seu lenço quando eu chegar àquela curva da estrada? Acho que isso me daria coragem, sabe? Claro que vou, disse Alice. E muito obrigada por ter vindo tão longe e pela canção. Gostei muito dela. Espero, disse o cavaleiro, sem muita convicção. Mas não chorou tanto quanto pensei que choraria. Assim, apertaram-se as mãos, e em seguida o cavaleiro rumou lentamente para o interior do bosque. Não vou demorar muito para vê-lo cair, tenho certeza. Alice disse de si para si. Pronto. Bem de ponta cabeça, como de costume. No entanto, monta de novo com muita facilidade. Isso porque tem tantas coisas penduradas em torno do cavalo. Assim ficou, falando consigo mesmo, enquanto olhava o cavalo a marchar pachorrento pela estrada e o cavaleiro a levar trambolhões, primeiro de um lado, depois do outro. Após o quarto ou o quinto tombo, ele chegou à curva, então ela lhe acenou com seu lenço e esperou até que sumisse de vista. Espero que isso o tenha encorajado, disse, enquanto se virava para correr morro abaixo, e agora para o último riacho e ser uma rainha. Como soa grandioso! Alguns poucos passos a levaram à beira do riacho. Finalmente, a oitava casa, gritou, enquanto transpunha num salto e se jogou para descansar num gramado macio como um musgo, com pequenos canteiros de flores salpicados aqui e ali. Oh, como estou contente por estar aqui! E o que é isso na minha cabeça? Exclamou assombrado, ao erguer as mãos e pegar algo muito pesado e bem ajustado em volta da sua cabeça. Mas como isso pode ter vindo parar aqui sem que eu percebesse? Perguntou-se, enquanto a erguia e a punha no colo para tentar entender como aquilo fora possível. Era uma coroa de ouro. Capítulo 9. Rainha Alice. Bem, isto é magnífico, exclamou Alice. Nunca esperei ser uma rainha tão cedo. E vou lhe dizer uma coisa, majestade, continuou num tom severo. Sempre gostava muito de ralhar consigo mesmo. Não convém, de maneira alguma, você estar esparramada na grama desse jeito. Rainhas devem ter dignidade. Assim, levantou-se e andou por ali, muito empertigada a princípio, como se temesse que a coroa pudesse cair, mas tranquilizou-se com a ideia de que não havia ninguém para vê-la.
E se sou realmente uma rainha, disse ao se sentar de novo, serei capaz de conduzir isso muito bem com o tempo. Tudo estava acontecendo de maneira tão esquisita que Alice não ficou nem um pouquinho surpresa ao se deparar com a Rainha Vermelha e a Rainha Branca sentadas perto dela, uma de cada lado. Teria gostado muito de lhes perguntar como tinham chegado ali, mas receou que isso não fosse muito cortês. Mas não haveria nenhum mal, pensou, em perguntar se o jogo terminará. Por favor, poderia me dizer? Começou, olhando timidamente para a Rainha Vermelha. Fale quando lhe falarem. A rainha atalhou-a rispidamente. Mas se todo mundo obedecesse a essa regra, disse Alice, sempre pronta para uma pequena discussão. E se você só falasse quando lhe falasse, e a outra pessoa sempre esperasse você começar? Veja, ninguém nunca diria nada, de modo que... Absurdo, gritou a rainha. Ora, você não entende, criança. Aqui ela fez uma pausa com uma careta e, após pensar um minuto, mudou bruscamente de assunto. O que quer dizer com se sou realmente uma rainha? Que direito tem de se chamar assim? Não pode ser uma rainha até ter passado pelos exames apropriados. E quanto mais cedo começarmos, melhor. Eu só disse se, defendeu-se a pobre Alice, num tom que dava dó. As duas rainhas se entreolharam, e a Rainha Vermelha comentou com um pequeno arrepio. Ela disse que só disse se, mas disse muito mais que isso, resmungou a Rainha Branca, torcendo as mãos. Tão mais que isso. De fato, a Rainha Vermelha, disse Alice, fale sempre a verdade. Pense antes de falar, e depois escreva o que falou. Tenho certeza de que não quis dizer, Alice ia começando, mas a Rainha Vermelha interrompeu-a com impaciência. É exatamente disso que me queixo. Devia ter querido. De que acha que serviria uma criança que não quer dizer nada? Até uma piada tem de querer dizer alguma coisa. E uma criança é mais importante que uma piada, espero. Você não conseguiria negar isso, nem que tentasse com as duas mãos. Não nego coisas com minhas mãos, Alice objetou. Ninguém disse isso, observou a Rainha Vermelha. Eu disse que não conseguiria se tentasse. Ela está naquele estado de espírito, disse a Rainha Branca, e que quer negar alguma coisa, só não sabe o quê. Um temperamento desagradável, vicioso, observou a Rainha Vermelha. Seguiu-se um silêncio incômodo por 1 ou 2 minutos. A Rainha Vermelha quebrou o silêncio, dizendo à Rainha Branca: Eu a convido para o jantar de Alice esta tarde. A Rainha Branca sorriu debilmente e disse: E eu a convido. Não tinha a menor ideia de que haveria um jantar, disse Alice. Mas se vai haver um, acho que eu deveria chamar os convidados. Nós lhe demos oportunidade para isso, observou a Rainha Vermelha. Mas estou certa de que você não teve muitas aulas de boas maneiras, não é? Boas maneiras não se ensinam em aulas, disse Alice. Aulas ensinam a fazer contas de somar. E coisas desse tipo. E sabe adição? Perguntou a Rainha Branca. Quanto é 1 mais 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 1? Não sei, disse Alice. Perdi a conta. Não sabe adição, a Rainha Vermelha interrompeu. Sabe fazer subtração? Subtraia 9 de 8. 9 de 8 não posso, Alice respondeu muito rapidamente. Mas não sabe subtração, disse a Rainha Branca. Sabe fazer divisão? Divida um pão por uma faca. Qual é o resultado disso? Suponho, Alice estava começando, mas a Rainha Vermelha respondeu para ela. Pão com manteiga, é claro. Tente outra subtração. Tira um osso de um cachorro, resta o quê?
Alice refletiu. O osso não restaria, é claro. Se o tirei. E o cachorro não restaria, viria me morder. E tenho certeza de que eu não restaria. Então acha que não restaria nada? Disse a Rainha Vermelha. Acho que essa é a resposta. Errada como de costume, disse a rainha. Restaria a fúria do cachorro. Mas não entendo como. Ora, olha aqui, gritou a Rainha Vermelha. O cachorro teria um ataque de fúria, não teria? Talvez tivesse, respondeu Alice cautelosa. Então, se o cachorro desaparecesse, a fúria restaria, a rainha exclamou triunfante. Com a maior gravidade que pôde, Alice disse: poderiam seguir caminhos diferentes. Mas não pôde deixar de pensar com seus botões. Que terríveis absurdos estamos dizendo. Ela não sabe nadinha de aritmética, as rainhas disseram juntas, com grande ênfase. E você sabe? Alice falou, virando-se de repente para a Rainha Branca, pois não gostava de ser tão criticada. A rainha respirou fundo e fechou os olhos. Eu sei a adição, disse, se você me der algum tempo, mas não sei subtrair, sob nenhuma circunstância. Naturalmente, sabe o ABC? Perguntou a Rainha Vermelha. Mas é claro, disse Alice. Eu também, sussurrou a Rainha Branca. Costumamos recitá-lo todinho juntas, minha cara. E vou lhe contar um segredo. Ser-lhe palavras de uma letra só. Isso não é impressionante? Mas não desanime. Com o tempo, você chega lá. Nesse momento, a Rainha Vermelha recomeçou. Sabe responder a perguntas úteis? Disse. De que é feito o pão? Isso eu sei. Alice exclamou animada. Pega-se um pouco de farinha. Onde se colhe a farinha? Perguntou a Rainha Branca. Num jardim ou nas cercas vivas? Bem, ela não é colhida, Alice explicou. É moída. De pancada? Disse a Rainha Branca. Não devia omitir tantas coisas. Abane-lhe a cabeça. Interrompeu aflita a Rainha Vermelha. Vai ficar com febre depois de tanta reflexão. Não perderam tempo e a abanaram com tufos de folhas, até ela ter de implorar que parassem. Tanto seu cabelo esvoaçava. Agora ela está bem de novo, disse a Rainha Vermelha. Sabe línguas? Como é fiole de dit em francês? Fiole de dit não é inglês? Alice respondeu gravemente. Mas quem disse que era? Retrucou a rainha. Alice achou que dessa vez tinha uma maneira de se safar do aperto. Se me disserem de que língua fiole de dit é, e eu lhes direi a palavra em francês para isso, exclamou triunfante. Mas a Rainha Vermelha impertigou-se toda e disse: rainhas nunca barganham. Gostaria que rainhas nunca fizessem perguntas, Alice pensou consigo. Não vamos discutir, disse a Rainha Branca, aflita. Qual é a causa do relâmpago? A causa do relâmpago? Alice respondeu muito decidida, pois dessa vez se sentia totalmente segura. É o trovão. Não, emendou-se rapidamente. Quis dizer o contrário. É tarde demais para corrigir, disse a Rainha Vermelha. Depois que se diz uma coisa, ela está dita, e você tem de arcar com as consequências. Isso me lembra, disse a Rainha Branca, baixando os olhos e apertando e soltando as mãos nervosamente, que tivemos tal tempestade terça-feira passada. Quero dizer, uma da última série de terças-feiras. Alice ficou pasma. No nosso país, comentou, os dias da semana vem um de cada vez. A Rainha Vermelha disse. É uma maneira lastimável de fazer as coisas. Geralmente os dias e as noites vêm 2 ou 3 por vez. E no inverno, de vez em quando, temos até 5 noites juntas, para aquecer mais, sabe? Então, 5 noites são mais quentes que uma? Alice se arriscou a perguntar. 5 vezes mais quentes, é claro.
mas deveria ser 5 vezes mais frias pela mesma regra. Precisamente, exclamou a Rainha Vermelha. 5 vezes mais quentes e 5 vezes mais frias. Assim como eu, sou 5 vezes mais rica que você e 5 vezes mais inteligente. Alice suspirou e desistiu. É exatamente como um enigma sem resposta, pensou. Humpty Dumpty viu isso também. A Rainha Branca continuou em voz baixa, mas como se estivesse falando consigo mesmo. Ele veio até a minha porta, com um saca-rolha na mão. O que queria? Indagou a Rainha Vermelha. Disse que iria entrar. A Rainha Branca continuou. Porque estava procurando um hipopótamo. Ora, acontece que não havia tal coisa na casa, naquela manhã. Geralmente há? Alice perguntou espantada. Bem, só nas quintas-feiras, disse a rainha. Sei para que ele foi, disse Alice. Queria castigar o peixe, porque... Nessa altura, a Rainha Branca recomeçou. Foi uma tal tempestade, ninguém poderia imaginar. Ela nunca conseguiu, sabe? Disse a Rainha Vermelha. E a parte do telhado desabou, e caíram tantos trovões lá dentro, e ficaram rolando pela sala aos borbotões, e batendo nas mesas e nas coisas, até que fiquei com tanto medo que não conseguia lembrar meu próprio nome. Alice pensou consigo. Nunca tentaria lembrar meu nome no meio de um acidente. De que adiantaria? Mas não falou isso alto, temendo ferir os sentimentos da pobre rainha. Deve desculpá-la, majestade, a Rainha Vermelha disse a Alice, tomando uma das mãos da Rainha Branca na sua e dando-lhe palmadinhas gentis. Ela tem boa intenção, mas não consegue deixar de dizer tolices de modo geral. A Rainha Branca olhou timidamente para Alice, que sentiu que devia dizer alguma coisa delicada, mas realmente não conseguiu pensar em nada na hora. Ela nunca teve realmente uma boa educação, a Rainha Vermelha prosseguiu, mas tem um bom gênio espantoso. Dê-lhe uns tapinhas na cabeça e veja como gosta. Mas Alice não tinha coragem para tanto. Um pequeno agrado e prender-lhe os cabelos em papelotes. Isso faz maravilhas com ela. A Rainha Branca deu um suspiro profundo e pousou a cabeça no ombro de Alice. Estou com tanto sono, gemeu. Está cansada, coitadinha, disse a Rainha Vermelha. Alise seus cabelos, empreste-lhe sua touca de dormir e cante-lhe uma cantiga de ninar relaxante. Não tenho uma touca de dormir comigo, disse Alice, tentando obedecer à primeira instrução. E não sei nenhuma cantiga de ninar relaxante. Nesse caso, eu mesma tenho de fazê-lo, disse a Rainha Vermelha e começou. Dorme, dorme, senhora, sua boa cesta. Há tempo de sobra até a hora da festa. Depois as 3 rainhas irão se esbaldar e pela noite adentro, alegres bailar. Agora você já sabe a letra, acrescentou, pousando a cabeça no outro ombro de Alice. Cante-a, toda para mim agora. Estou ficando com sono também. E no instante, as 2 rainhas estavam dormindo profundamente e roncando alto. O que posso fazer? Exclamou Alice, olhando em volta atônita. Quando, primeiro uma cabeça redonda, depois a outra, rolaram de seus ombros e pousaram como um bloco pesado no seu colo. Acho que jamais aconteceu antes de alguém ter de tomar conta de 2 rainhas adormecidas ao mesmo tempo. Não em toda a história da Inglaterra. Não teria sido possível, porque nunca houve mais de uma rainha ao mesmo tempo. Levantem-se em suas coisas pesadas, continuou num tom impaciente, mas só recebeu por resposta um ronco suave. O ronco tornava-se mais distinto a cada minuto, soando cada vez mais como uma melodia. Por fim, ela conseguiu entender até as palavras e ouviu tão sofregadamente que quando as 2 grandes cabeças sumiram do seu colo, mal deu por falta delas. Estava parada diante de uma porta em arco,
sobre o qual se liam as palavras Rainha Alice, em letras grandes. E de cada lado do arco havia uma campainha. Numa estava escrito Campainha das Visitas e na outra Campainha dos Criados. Vou esperar que a canção termine, pensou Alice, e depois tocar a... Que campainha devo tocar? Continuou, muito confusa com os nomes. Não sou uma visita e não sou uma criada. Deveria haver uma com a inscrição Rainha. Nesse exato momento, a porta se abriu um pouquinho. Uma criatura com um bico comprido pôs a cabeça de fora por um instante e disse: Não se pode entrar até a semana após a próxima. E fechou novamente a porta, com estrondo. Alice bateu e tocou em vão por um longo tempo. Mas finalmente, um sapo muito velho, que estava sentado sob uma árvore, levantou-se e veio cocheando na sua direção. Usava uma roupa de um amarelo vivo e calçava botas enormes. Qual é o problema agora? Perguntou o sapo num sussurro rouco e cavernoso. Alice virou-se, pronta para criticar meio mundo. Onde está escrito cuja obrigação é atender a porta? Começou zangado. Que porta? Perguntou o sapo. Alice quase sapateou de irritação. Com a voz arrastada, com ele, falava. Esta porta, é claro. O sapo contemplou a porta com seus olhos grandes e lerdos por um minuto. Depois chegou mais perto e esfregou-a com o polegar, como se estivesse experimentando para ver se a tinta iria sair. Depois olhou para Alice. Atender a porta, disse. Ela vem pedindo o quê? Era tão rouco que Alice mal podia ouvi-lo. Não sei o que quer dizer, falou. Eu falar inglês, não falar? O sapo continuou. Ou você é surdo? O que a porta lhe pediu? Nada, disse Alice impaciente. Andei batendo nela. Não devia ter feito isso. Não devia, murmurou o sapo. Ela se irrita, sabe? Adiantou-se então e deu um chute na porta com um de seus grandes pés. Deixe ela em paz, disse ofegante, enquanto cocheava de volta para sua árvore. E ela deixará você em paz. Nesse instante, a porta se abriu com violência e ouviu-se uma voz estridente, cantando. Ao mundo do espelho, Alice então proclamou. Coroa na cabeça e cetro na mão. Agora convido todas as criaturas que o espelho jamais espelhou a cear com a rainha vermelha, a branca e comigo. E centenas de vozes se uniram no refrão. Encham, pois, suas taças, 2 se preciso for. Salpique a mesa toda com flores a desabrochar. Ponham gatos no café, camundongos no licor. E 30 vezes, creis vivas, a rainha Alice vamos dar. Seguiu-se um alarido de congratulações, e Alice pensou, 30 vezes 3 são 90. Será que alguém está contando? Um minuto depois, fez-se silêncio novamente, e a mesma voz aguda cantou outra estrofe. Ó, criaturas do espelho, Alice chama. Venham cá, é uma honra, uma graça que a sorte lhes concedeu. Este privilégio ímpar de jantar e tomar chá, com a rainha vermelha, a branca e eu. Então o coro recomeçou. De melado, tinta e grude, encham todos os copos, ou de qualquer outra delícia que lhes agradar. A cigra misturem areia, farofa ou lã em flocos, e 90 vezes 9 vivas a rainha Alice vamos dar. 90 vezes 9, Alice repetiu desalentada. Isso não vai acabar nunca. Eu devia entrar logo, e fez um silêncio pesado no instante que ela apareceu. Alice deu uma olhada nervosamente para a mesa, enquanto penetrava no grande salão, e percebeu que havia cerca de 50 convidados, de todos os tipos. Alguns eram animais, outros aves, e havia até algumas flores entre eles. Fico contente que tenha vindo sem esperar convite, pensou. Eu não teria sabido quais eram as pessoas certas a convidar. Havia
3 cadeiras na cabeceira da mesa. As rainhas vermelha e branca já ocupavam 2 delas, mas a do meio estava vazia. Alice sentou-se ali, bastante contrafeita com o silêncio e ansiosa para que alguém falasse. Por fim, a rainha vermelha começou. Perdeu a sopa e o peixe, disse. Sirvam o assado. E os garçons puseram uma perna de carneiro diante de Alice, que a contemplou bastante aflita, pois nunca tivera de trinchar uma perna de carneiro antes. Parece um pouquinho embaraçada. Permita-lhe que apresente esta perna de carneiro, disse a rainha vermelha. Alice, carneiro, carneiro, Alice. A perna de carneiro se levantou no prato e fez uma pequena mesura para Alice, que a retribuiu, sem saber se ficava com medo ou achava graça. Posso lhes servir uma fatia? Perguntou, pegando a faca e o garfo e olhando de uma rainha para outra. É claro que não, respondeu a rainha vermelha, peremptória. Fere a etiqueta cortar alguém a quem você foi apresentada. Levem o assado. E os garçons o levaram, e trouxeram um grande pudim de passas no lugar. Não quero ser apresentada ao pudim, por favor. Alice se apressou a dizer, ou não vamos ter nada para jantar. Posso lhe servir um pouco? Mas a rainha vermelha pareceu aborrecida e resmungou. Pudim, Alice, Alice, pudim. Levem o pudim. E os garçons o levaram tão depressa que Alice não pôde retribuir sua mesura. Seja como for, não entendia por que a rainha vermelha devia ser a única a dar ordens. E assim, para fazer um teste, chamou. Garçom, tragam o pudim de volta. E num segundo lá estava ele de novo. Como num passe de mágica. Era tão grande que não pôde deixar de se sentir um pouco embaraçada com ele. Como havia ficado com o carneiro, contudo, venceu seu embaraço e, com grande esforço, cortou uma fatia e serviu à rainha vermelha. Que impertinência, disse o pudim. Será que gostaria se eu cortasse uma fatia de você, sua criatura? Falava com uma voz grossa, untosa, e Alice não teve o que dizer em resposta. Só conseguiu ficar imóvel e olhar para ele boquiaberta. Faça um comentário, disse a rainha vermelha. É absurdo deixar toda essa conversa nas mãos do pudim. Sabe, recitaram-me tanta poesia hoje. Alice começou, um pouco amedrontada, ao constatar que no instante que abriram os lábios, fizeram-se silêncio absoluto e todos os olhos haviam se fixado nela. E é uma coisa muito curiosa, acho. Todos os poemas tratavam de peixes, de algum modo. Sabe por que gostam tanto de peixes por aqui? Dirigiu-se à rainha vermelha, cuja resposta fugiu um pouco à questão. Quanto aos peixes, disse ela, de maneira muito lenta e solene, pondo a boca junto ao ouvido de Alice. Sua Majestade Grande sabe uma linda adivinhação, toda em versos, toda sobre peixes. Quer que ela recite? Sua Majestade Vermelha é muito gentil ao mencionar isso. A rainha branca murmurou no ouvido de Alice, numa voz que parecia o arrulho de um pombo. Seria um prazer tão grande. Posso? Por favor, disse Alice, muito polidamente. A rainha branca riu encantada e deu um tapinha na bochecha de Alice, e em seguida começou. Primeiro, é preciso peixe pescar. É fácil. Até um bebê, acho, poderia apanhá-lo. Depois, é preciso peixe comprar. É fácil. Um pene, acho, poderia comprá-lo. Agora, trate de o peixe cozinhar. É fácil, e só vai levar 2 instantes. Ponho numa travessa circular. É fácil, porque lá já estava antes. Traga-o cá. Deixe-me provar. É fácil. Pôr tal prato sobre a mesa. Queira o prato destapar. Ah, não sou capaz de tamanha proeza, porque como cola, a tampa ele segura. Está agarrada ao prato. Não quer se desentalar. Qual seria a tarefa menos dura, destampar o peixe ou o enigma decifrar? Pense um minuto, depois tente adivinhar, disse a rainha vermelha. Enquanto isso, vamos beber a sua saúde.
A saúde da rainha Alice! Gritou a plenos pulmões, e todos os convidados começaram a beber imediatamente, e de maneira muito esquisita. Alguns punham os copos sobre as cabeças como apagadores e bebiam tudo que lhes escorria pelo rosto. Outros emborcavam as garrafas e tomavam o vinho que escorria pelas beiradas da mesa. E 3 deles, que pareciam cangurus, passaram a mão no prato do carneiro assado e começaram a lamber avidamente o molho. Exatamente como porcos num coxo, pensou Alice. Deve agradecer os cumprimentos com um discurso caprichado, disse a rainha vermelha, franzindo o senho para Alice. Temos de apoiá-la. A rainha branca cochichou quando Alice se levantava para fazê-lo, muito obediente, mas um pouco amedrontada. Muito obrigada, ela sussurrou de volta, mas posso me sair muito bem sem isso. Isso não seria o correto em absoluto, disse a rainha vermelha, muito categoricamente. Assim, Alice tentou se submeter àquilo de bom grado, e elas empurravam tanto, ela disse mais tarde quando contava para a irmã a história do banquete. Parecia que queriam me achatar. De fato, foi bastante difícil para Alice se manter em seu lugar enquanto fazia seu discurso. As 2 rainhas a empurravam tanto, uma de cada lado, que quase a fizeram subir pelos ares. Ergo-me para agradecer, Alice começou, e realmente se ergueu enquanto falava. Vários centímetros, mas se segurou na beirada da mesa e conseguiu se puxar para baixo de novo. Tome cuidado, berrou a rainha branca, agarrando o cabelo de Alice com ambas as mãos. Alguma coisa vai acontecer. Então, como Alice descreveu mais tarde, todo tipo de coisa aconteceu ao mesmo tempo. As velas cresceram todas até o teto, parecendo um canteiro de juncos com fogos de artifícios na ponta. Quantas garrafas, cada uma se apossou de um par de pratos, ajeitando-os rapidamente, como se fossem asas, e assim, usando garfos como pernas, saíram esvoaçando para todo lado, e se pareciam muito com pássaros. Alice pensou consigo mesma, tanto quanto isso era possível na terrível confusão que se estava armando. Nesse momento, ela ouviu uma risada rouca ao seu lado, virou-se para ver o que estava se passando com a rainha branca. Mas, em vez da rainha branca, viu a perna de carneiro sentada na cadeira. Aqui estou, gritou uma voz da terrina de sopro, e Alice se virou de novo, a tempo só de ver o rosto largo e bonachão da rainha sorrindo para ela por um segundo, sobre a borda da terrina, antes que ela desaparecesse na sopa. Não havia um minuto a perder. Vários convidados já estavam estendidos nos pratos, e a concha da sopa estava caminhando pela mesa em direção à cadeira de Alice, acenando-lhe impacientemente para que saísse do seu caminho. Não posso mais suportar isto, ela gritou, dando um pulo e agarrando a toalha da mesa com as 2 mãos. Um bom puxão e cravessas, pratos convidados e velas vieram abaixo no estrondo e se amontoaram no chão. Quanto a você, ela continuou, virando-se enfurecida para a rainha vermelha, a quem considerava a causa de todo aquele transtorno. Mas a rainha já não estava ao seu lado. Reduzira-se subitamente ao tamanho de uma bonequinha e agora estava sobre a mesa, correndo alegremente em voltas e mais voltas à procura de seu chale, que se arrastava atrás dela. Em qualquer outra ocasião, Alice teria ficado surpresa com isso, mas agora estava alvoroçada demais para se surpreender com qualquer coisa. Quanto a você, repetiu, agarrando a criaturinha como se saltasse sobre uma garrafa que acabara de aparecer sobre a mesa. Vou sacudi-la até que vire uma gatinha. Ah, se vou. Capítulo 10. Sacudido. Arrancou-a da mesa enquanto falava e sacudiu-a para trás e para frente com toda a força. A rainha vermelha não ofereceu nenhuma resistência. Só seu rosto foi ficando muito pequeno
e os olhos ficando grandes e verdes. E cada vez mais, enquanto Alice continuava a sacudi-la, ia ficando menor e mais gordinha, e mais macia, e mais redonda e... Capítulo 11. Despertar. E afinal de contas, era mesmo uma gatinha. Capítulo 12. Quem sonhou? Vossa Vermelha Majestade, não devia roncar tão alto, disse Alice, esfregando os olhos e dirigindo-se à gatinha de maneira respeitosa, mas com certa severidade. Você me acordou de um sonho tão lindo, e esteve junto comigo, Kitty, por todo o mundo do espelho. Sabia disso, querida? Os gatinhos têm um hábito muito inconveniente, Alice comentará uma vez, de sempre ronronar. Seja o que for que se lhes diga, se pelo menos só ronronasse para dizer sim e miasse para dizer não, ou alguma regra desse gênero, ela dissera, seria possível manter uma conversa. Mas como se pode conversar com uma pessoa se ela sempre diz a mesma coisa? Nessa ocasião, a gatinha só ronronou, e era impossível saber se isso significava sim ou não. Em seguida, Alice procurou entre as peças de xadrez sobre a mesa, até encontrar a Rainha Vermelha. Então ajoelhou-se no tapete junto à lareira e pôs a gatinha e a rainha face a face. Agora, Kitty, exclamou triunfante, batendo palmas. Confesse que foi nela que você se transformou. Mas ela não olhava para a rainha, disse, quando estava explicando a coisa mais tarde para sua irmã. Virará a cabeça para o outro lado e fingia que não havia, mas pareceu um pouco envergonhada, de modo que acho que ela deve ter sido a Rainha Vermelha. Aprume-se um pouco mais, querida, Alice exclamou com uma risada alegre, e faça uma reverência enquanto pensa no que ronronar. Poupa tempo, lembre-se, e levantou a gatinha e deu-lhe um beijinho, só em honra ao fato de ter sido uma rainha vermelha. Snowdrop, minha bichinha, continuou olhando por sobre o ombro para a gatinha branca, que ainda estava se submetendo pacientemente à sua toilette. Quando será que a Dinah vai terminar o banho da vossa branca majestade? Devia haver alguma razão para você estar tão desmazelada no meu sonho, Dinah. Sabe que está esfregando uma rainha branca. Realmente, que falta de respeito da sua parte. E o que será que a Dinah virou? Ia ela tagarelando, espichando-se confortavelmente no chão, um cotovelo no tapete e o queixo na mão, para observar os gatinhos. Diga-me, Dinah, você virou Humpty Dumpty? Acho que sim, mas não deve mencionar isso com seus amigos por enquanto, porque não tenho certeza. A propósito, Kitty, se você tivesse estado realmente comigo no sonho, de uma coisa teria gostado muito. Recitaram para mim uma quantidade tão grande de poesia, toda sobre peixes. Amanhã de manhã você vai ter um verdadeiro regalo, durante todo o tempo que estiver tomando seu café da manhã. Vou recitar a Morse e o Carpinteiro. Assim você poderá fazer de conta que está comendo ossos, querida. Agora, Kitty, vamos pensar bem quem foi que sonhou tudo isso. É uma questão séria, minha querida, e você não devia ficar lambendo a pata desse jeito, como se a Dinah não tivesse lhe dado banho esta manhã. Veja bem, Kitty, ou fui eu, ou foi o Rei Vermelho. Ele fez parte do meu sonho, é claro, mas nesse caso eu fiz parte do sonho dele também. Terá sido o Rei Vermelho, Kitty? Você era a mulher dele, minha cara, portanto deveria saber. Oh, Kitty, me ajude a resolver isto. Tenho certeza que sua pata pode esperar. Mas a implicante gatinha só fez começar com a outra pata, fingindo não ter ouvido a pergunta. Quem você pensa que sonhou?